Essa foi aquela questão da FGV que deu o que falar. Mas era prova para analista técnico da área de letras. A banca dizia assim, ó, o segmento textual que deve ser classificado como argumentativo. 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 O segmento. Ela não falou o texto. Ela não falou assim, o texto é predominantemente argumentativo. Ela falou o segmento textual. Quando ela fala o segmento textual, é como se dissesse assim, o que a pessoa, ó, segmento textual é assim, ó, você olhar e falar assim, esse segmento tem a intenção de argumentar. Esse segmento tem a intenção de defender ponto de vista. Intenção, defender ponto de vista. Defender ponto de vista. Isso é o texto argumentativo. Qual a intenção do autor? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Muita gente ficou em dúvida na A, porque falou assim, faço o que eu digo. Pô, isso não é a opinião dele? Opinião dele, é argumentação, ele está defendendo o ponto de vista dele. Porque, ó, não faço o que eu faço, ou seja, é para você fazer o que eu digo, é a minha opinião. É a sua opinião ou é um conselho? Então, você vai ver. No próximo bloco, quando a gente fechar, você vai ver que conselho é diferente de opinião. Conselho é você dizer o que a pessoa deve fazer. Aconselhar, faça isso. Por trás do conselho há uma opinião. Porque quando você dá um conselho, você está dando um conselho de acordo com a sua opinião. Mas qual é a intenção? A intenção não é defender a opinião, é dar um conselho, dar um comando para a pessoa. Se é conselho, se é comando, você vai ver, é injuntivo. Muita gente ficou em dúvida na A. Só que aqui, esse imperativo indica conselho, comando. Então, o texto é injuntivo. Não só por causa do imperativo, porque o imperativo não necessariamente vai ser texto injuntivo. É que você tem que olhar para o texto e perguntar qual é a intenção, o que o autor quer? O autor quer que a pessoa faça alguma coisa. Quando você quer que a pessoa faça, você dá um comando para ela, seja uma ordem, um conselho, isso não é argumentação, você não está defendendo um ponto de vista, você está dando um comando. Fácil. Viver é morrer aos poucos. Aí muita gente ficou em dúvida na B. Que falou assim, pô, viver é morrer aos poucos, ele está dando a opinião dele, ele acha que viver é morrer aos poucos. Ele acha que viver é morrer aos poucos, ele está dizendo o que ele acha ou ele está dizendo o que é viver? Ele está dizendo o que é viver. Se ele está dizendo o que é viver, se ele está dizendo o que é algo, ele está dizendo o que é algo. Viver é. Entendeu? Ele está dizendo o que é viver. Quando você diz o que é algo, o texto é descritivo. Por isso é que se diz que a definição, e a gente já treinou com isso na última aula, definição é texto descritivo. Porque você está definindo, dizendo o que é, você não está opinando. Tudo bem que essa definição é subjetiva, mas é uma definição. Você está descrevendo viver. Outra coisa, o verbo ser aqui é o mesmo ser daqui. Então, B e C são iguais. Numerosos são aqueles para quem a arte não passa de uma distração. Muita gente foi lá e falou, olha, para mim isso aí é argumentação. Veja, o verbo ser aí ajudou bastante, tá? Mas não é. Não é. Por eliminação você eliminaria, mas não é descrição. Tá? A B e a C se ajudam, mas a letra C não é descritiva. Olhe para o texto e pergunte qual foi a intenção do autor. Ele quis descrever, igual ele fez na B, definir. Mesmo estando com o verbo ser, não é. Ele é o quê? Hein? Vem, não me largue não. Dri, vai, sua louca, faz aí sozinho, me dá o gabarito. Que isso? Tá? Eu sei o que você está pensando. Ó, olhe para o texto e pergunte, ele está definindo o que são numerosos? Porque ali, na letra B, ele estava definindo. Era uma definição. Ele está fazendo isso? Apesar de ter a mesma estrutura,
Não é a mesma tipologia. Numerosos são aqueles para quem a arte não passa de uma distração. Qual é o objetivo? O objetivo é expor o que ele sabe. Ele está dizendo que são muitas as pessoas. De novo aquela história de indefinição numérica. São muitas pessoas que não entendem arte. Ele não está dizendo se isso é bom ou se é ruim. Ele está só falando de números. Numerosos são aqueles, isso aqui é expositivo. Porque ele está expondo o que ele sabe. Isso é um fato. Ele está dizendo que são muitas as pessoas, é um grande número de pessoas para quem a arte não passa de uma distração. Mas ele não está querendo convencer você de nada. E ele também não está definindo, apesar do verbo ser. Mas a FGV é assim, ela dá alternativas que se ajudam e se excluem. Só que não dá para eu dizer que a B e a C têm a mesma tipologia, elas só têm a mesma estrutura. Vou até tirar esse sinal de igual, senão você vai achar que é a mesma tipologia. Não é. Descrição, descritivo e expositivo. Traz um fato. D, aí é claro. Aí muita gente encrencou com a D, falou, pô, mas a D é um testemunho de autoridade, como dizia o profeta. Como dizia o profeta, é o testemunho de autoridade. Mas esse testemunho, aqui entre nós, que profeta? Quem é essa autoridade? Quem é? Tá parecendo você, como dizia minha avó. Que vó? Então, veja, a banca de propósito coloca isso aí que é para o cara que escreve não fazer isso em redação. Não é para você dizer como dizia o profeta numa redação, se você lasca uma dessa, como dizia o profeta. Aí você fala assim, que profeta? Na verdade, isso aí é o autor que pensa, que ele nem sabe que profeta é. Entendeu? Que profeta? Você entendeu que ele está usando, dizendo que é o profeta, mas na verdade é ele que pensa isso? Tudo na vida tem um fim e devemos nos preparar para ele. Quando ele diz devemos preparar-nos para ele, isso é opinião do autor. Isso é argumentação. E quando ele diz, como dizia o profeta, na verdade isso é um recurso também ao modelizador, porque ele nem diz quem é esse profeta. Na verdade, ele é que pensa isso, ele está usando um profeta qualquer para trazer a opinião. Mas muita gente errou porque falou, eu decorei que testemunho de autoridade é fato. Não, na verdade, qual é a intenção desse segmento textual? A intenção é defender a opinião, resposta à letra D. E a letra E é que é um fato. A E é igual a C. Olhe para cá. Os jovens costumam repetir. Os jovens costumam repetir, isso é um fato. Se é um fato, é expositivo. A, C é igual a E. Tá entendendo? Muito legal, né? Dri, se o nome fugir da cabeça? Pois é, ferrou. Ferrou. Ai, Dri, que eu esqueço. Vem. Se fugir, não é testemunho. É você que está falando e está dizendo que alguém disse. Ninguém disse, é você. Essa aí também é FGV. Dri, o que está acontecendo comigo? Você está resolvendo questões de FGV para fechar com o Sebrasp. FGV te prepara para o Sebrasp. Então, a gente vai aí com mais 2 de FGV. Aqui a banca traz um trecho e aí ela diz, nesse pensamento há uma referência. Referência é seta. Toda vez que as bancas falam em referência, é seta. É algo que está explícito, não é para viajar. Referência é algo, você vai ver, algo que aponta para um modo de organização discursiva desses aqui. Muitas pessoas acreditam que as histórias são contadas para colocar as pessoas para dormir. Eu conto as minhas para acordá-las. Então, quando ele diz, muitas pessoas acreditam que histórias são contadas para colocar as pessoas para dormir, há uma referência, ou seja, ele está falando. Muitas pessoas acreditam nisso. Eu acredito nisso. Ele está falando de crenças, de opiniões. Essa referência é resposta à letra C, dissertação argumentativa.
Entendeu? Pegou? Por quê? A referência. Aquilo que as pessoas acreditam é argumentação, é opinião. E no final ele ainda entrega tudo, né? Eu conto as minhas. Olha para cá. Nesse pensamento há uma referência, ou seja, referência. O texto fala de ponto de vista. Pontos de vista. Pontos de vista são o quê? A argumentação. Qual é a referência que ele faz? Porque ele diz, muitas pessoas acreditam que as histórias são contadas para colocar as pessoas para dormir. Eu, não. É como se ele dissesse, eu não. A minha crença, a minha opinião é, eu conto as histórias para acordar as pessoas. Na minha opinião, história não é para ninguém dormir, é para a pessoa acordar. Então, a referência que se faz é a argumentação. Ele está falando de opiniões. Há pessoas que pensam assim, eu penso assim. Por isso que a banca perguntou. Há uma referência. Pegou? Tudo bem? Mas não fique decorando. Pare de ser um robô. Adriana, opinião de terceiros não é fato? Veja, a banca não está pedindo para você classificar o texto. Não é porque houve muitas pessoas aqui que você vai dizer, eu vou marcar a letra D. Cuidado. Você não é um robô. Não é um robô assim, eu decorei. A banca de propósito, a FGV é uma banca tão inteligente que ela sabe que a galera decora esse negócio. De que, se foi o outro que disse, então é um fato. Veja, primeiro, olha o enunciado, olha o que ela está perguntando. Nesse pensamento, há uma referência ao seguinte modo de organização discursiva. Que modo de organização discursiva é esse? Em que as pessoas têm opinião. Que modo de organização discursiva é esse que fala de crenças? É o texto dissertativo argumentativo. Não é para você chegar e falar, eu vou marcar a letra D, por quê? Porque se muitas pessoas acreditam, então isso é um fato. Você não é um robô. Leia o texto, leia o enunciado e pense. Por que ele está falando isso? Ele está falando de crenças. Ele está dizendo, pessoas pensam assim, eu penso assim. Qual é a intenção do autor? A intenção dele é dizer que o que ele pensa é diferente do que os outros pensam. Então, qual é a intenção dele? Você tem que ler o texto, de fato, não pode ser um robô que decorou macete, porque você vai errar. Você tem que ler o texto e falar assim, o que o autor quis fazer? Ele quis expor o que as pessoas pensam, expositivo, fato, ou ele quis falar da opinião dele, que é diferente da opinião de todo mundo. Então, se ele quis falar da opinião dele, que é diferente da opinião de todo mundo, qual é a referência? Faz-se referência aqui a texto argumentativo. E mais, se ele perguntasse, classifique esse texto, seria argumentativo do mesmo jeito. Mesmo começando com muitas pessoas. Porque ele não falou isso aqui apenas para expor, ele falou para defender a opinião dele, para dizer que ele pensa diferente, tá? Leia o texto, busque a opinião, não fique só decorando macete. Mais uma da FGV. Vem. Aqui, essa é a última da FGV e aí a gente vai para a Sebrasp. É comum que os textos sejam classificados de acordo com o domínio social de comunicação em que se inserem. Por esse critério, é correto afirmar que o texto 2 tem natureza predominantemente. De novo, predominantemente tem a ver com a intenção do autor. O que ele veio fazer? Muita gente olhou para o início, olhou isoladamente e achou, para que serve sonhar? No início do século XX, esta pergunta, aí muita gente olhou lá, lembra no início da aula que eu falei, cuidado com essa história de tempo, de achar que sempre que aparece tempo é narração. A banca foi lá e colocou, uma das opções era narrativa. Sucessão de acontecimentos. Mas você não é um robô que fica decorando macete que, apareceu o tempo, é narração.
Entendeu? Apareceu o verbo no pretérito perfeito, é narração. Não. Você tem que perguntar qual é a intenção do autor. O que ele veio fazer? Ele veio contar uma história? Ele veio expor o que sabe? Ele veio defender a opinião dele? Para que serve sonhar? No início do século XX, esta pergunta ancestral pareceu subitamente ao alcance da razão, com a publicação de A Interpretação dos Sonhos. Neste livro, Freud fundou uma nova e ambiciosa psicologia, repleta de novas ideias. E, Dri, peraí, está expondo. Ele não está contando a história, ele começa o texto, não é contando a história de Freud. Ele começa o texto expondo o que ele sabe de Freud. O texto começa expositivo. Está contando o que vem no livro. Neste livro, Freud fundou uma nova e ambiciosa psicologia, repleta de novas ideias sobre a mente humana e seus sonhos. A despeito do impacto profundo destas ideias na sociedade ocidental, sua formulação e desenvolvimento não se deram sobre uma base empírica e quantitativa, marcando um divórcio progressivo de método e discurso entre a psicanálise e a biologia. Como resultado, pouca e nenhuma influência é atribuída a Freud. Fatos, fatos, fatos. Tudo são fatos. Até agora é expositivo. Como resultado, pouca ou nenhuma influência é atualmente... Repare, ele não está dizendo se isso é bom ou se é ruim, ele não está dizendo infelizmente, ou com certeza, ou talvez. Não há modalizadores, são fatos, ele está expondo o que ele sabe. Ó. Como resultado, pouca ou nenhuma influência, fatos, fatos, expositivo. O fosso não poderia ser mais profundo. Aí quando ele começa aqui... Não poderia ser, olha um modalizador, mais profundo, mais profundo. Olha a crítica, olha o lamento. Então, havia muitos fatos, mas esses fatos estão por si sós ou estão para a defesa de uma opinião? Predomina nas ciências exatas a noção de que a contribuição da psicanálise para o entendimento dos sonhos, blá, blá, blá. Na contramão, vamos para o final, que é melhor. O final sempre salva. Na contramão deste divórcio, pretendo aqui... Pronto! Vou lá para o final. Ó, na contramão deste divórcio, pretendo aqui demonstrar que os avanços da psicologia experimental e da neurociência convergiram nos últimos anos para dois importantes insights psicanalíticos. Ele traz fatos, mas com que intenção? O final é sempre matador. Aí a banca pergunta. Natureza predominantemente. Descritiva? Está descrevendo? Não. Narrativa, porque vem a marcação temporal? Não, porque eu não sou o robô. Expositiva, porque se expõe primariamente a ensinar a interpretação psicanalítica sobre os símbolos oníricos. Injuntiva, porque se propõe a orientar as ações futuras, ou argumentativa, porque se propõe primariamente a defender um ponto de vista acerca da relação entre psicanálise de um lado e a neurociência e psicologia cognitiva de outro. Então, na prova, a galera ficou em dúvida entre C e E. Olhe para o início, olhe para o final, pergunte. Adri, que eu não achei muitos modalizadores, eu vi muitos fatos, pois é, mas esses fatos, eles vieram com que intenção? O autor veio com a intenção de expor o que sabe, ou ele trouxe os fatos para uma pretensão, porque ele tinha uma intenção. No final, ele ainda diz: pretendo aqui demonstrar que os avanços da psicologia experimental e da neurociência convergiram nos últimos anos para dois importantes insights. Resposta: letra E. Entendeu? Ele usa os fatos para defender a opinião. Ele usa os fatos, não por si sós, e usa muitos fatos. Por isso que você tem que tomar cuidado com essas provas. Por quê? Porque nessas provas aí, você vai ver muitos fatos, aí você vai falar, nossa, que ele trouxe vários fatos. Então parecia ser expositivo, mas ele usou os fatos para defender a opinião. Resposta letra E. Ó, Sebrasp, até o final do vídeo. Agora eu quero ver como é que você se sai.
com o Sebrasp. Agora você vai comigo dessa questão, que no seu material é a questão 20 até a questão 22. Só com o Sebrasp. No texto, predomina a tipologia textual expositiva, expõe fatos. Durante os séculos 21 a 17 a.C. Eita, marcação temporal. Será que é narração? Já era possível encontrar indícios do direito de acesso à justiça no Código de Hammurabi, cujas leis foram embasadas na célebre frase olho por olho, dente por dente da lei de Italião. O código definia que o interessado poderia ser ouvido pelo soberano, que por sua vez teria o poder de decisão. Em nível global, o acesso à justiça foi ampliado de forma gradual, juntamente com as transformações sociais que ocorreram durante a história da humanidade. Com a derrota de Hitler em... Eita, Dri, está contando história ou está discutindo um assunto? Está contando história ou está discutindo um assunto? Texto que discute, que discorre, é dissertação. Está contando história ou está discutindo um assunto? Depois volta, ó, em nível global, o acesso à justiça. Acesso à justiça não tem a ver com assunto. Isso não seria um tema, um assunto, discussão? Tema, ele veio falar do acesso à justiça ou ele veio contar uma história? Com a derrota de Hitler em 1945, tem narração? Tem. A banca está pedindo a predominância. Qual é a predominância? Há trechos narrativos? Há. Ele conta, ele fala da história. Mas qual é a intenção do autor? É contar a história numa vez, o Hitler. Quando você coloca o artigo ainda é íntimo. Acordou, tomou café, tomou banho, foi para o curso, é isso? Ou ele está discutindo uma questão com um viés cronológico. Aí eu vou lá para o final, foi somente com a Constituição de 1946, ferrou, Adri, ferrou, porque eu estou achando que ele está contando história. Mas aí, logo em seguida, o acesso à justiça foi materializado. Lembra aquele mantra que eu te falei? Ele, para mim, salva. Principalmente com o Sebrasp. Sebrasp tem umas questões difíceis disso aí. Que você fica assim, gente, mas parece que está contando história, parece narração. É muita marcação temporal, ó. Muita. E aí você fica, jura que não é narrativo? Mas, lembra o mantra? Ele não está discutindo um assunto, ele não está trazendo, ele não está expondo o que ele sabe sobre o acesso à justiça. O acesso à justiça ele começa lá em nível global, lá desde o século XX, blá, 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 o acesso era assim, olho por olho, dente por dente. Era assim o acesso à justiça. Aí depois foi materializado o acesso à justiça. Eu estou contando a história ou estou expondo o que sei sobre o acesso à justiça? Nesse sentido, o legislador não só concedeu a possibilidade de acesso aos tribunais, acesso à justiça. Outra coisa, quando o texto é dissertativo, e não narrativo, o tema fica se repetindo. Texto que tem tema é como se fosse mantra, ele fica voltando toda hora. Ó, eu estou falando disso, eu estou falando disso, eu vim falar disso. Ele expõe o que sabe sobre o acesso à justiça. O item está certo, mesmo com marcação temporal. Entendeu? Dri, então eu posso dizer que ele tem aspectos narrativos? Pode. Dissertativo expositivo com aspectos narrativos. Professora, no concurso com pedido de prova dissertativa argumentativa, eu posso utilizar a narração em um trecho? Claro! A narração, ela pode ser uma ilustração para a argumentação, quando você defende tese. Então, você vai defender a tese e usa a narração como estratégia. Você pode usar a exposição como estratégia, quando você expõe dados. Então, ele usou a narração para a dissertação. Então, em outra prova do Sebrasp que você vai ver aí, a banca ainda foi além. Ela diz, o texto é expositivo com aspectos narrativos. Ou o texto mistura expositivo e narrativo. Qual a intenção? Expor. Expor o que sabe sobre o assunto. O texto tem tema. Texto que tem tema é expositivo. E qual é o tema, Dri? Acesso à justiça. Acesso à justiça, materialização do acesso à justiça. Mais uma, ó. Aqui a banca vem. No que se refere à tipologia
o texto é predominantemente dissertativo e expositivo. De novo, mesma pegada. Aí eu fico ali, fazendo as perguntas certas. O que o autor veio fazer? Ele veio contar uma história, narração. Ele veio descrever alguma coisa, descrição. Ele veio expor o que sabe, expositivo. Ele veio defender tese, ponto de vista, convencer, argumentativo. Ou ele veio dar comandos, injuntivo. Falei todos, de uma vez só. Direito e justiça são conceitos que se entrelaçam. Dri, já vi que é dissertativo. Porque está falando de um tema. Agora eu tô, tema, tudo que fala de tema, isso aqui não é narração. Está contando história, está falando de conceitos, isso aqui é tema. Agora você tem que descobrir se ele está expondo ou defendendo tese. Direito e justiça, porque se estiver expondo está certo, se estiver defendendo tese está errado. Direito e justiça são conceitos que se entrelaçam a tal ponto de serem considerados uma só coisa pela consciência social. Fala-se no direito como o sentido de justiça e vice-versa. Sabe-se, entretanto, que nem sempre eles andam juntos. Nem sempre direito e justiça andam juntos. Nem tudo que é direito é justo, e nem tudo que é justo é direito. Ai, Dri, sei lá, tô achando que ele tá dando aqui uma opinião, tipo, esculachando, sabe, com direito. Sei lá, tô com medo de dizer que é expositivo, que tá parecendo que ele tá opinando. Aí ele diz, isso acontece porque a ideia de justiça engloba valores inerentes ao ser humano, transcendentais, como a liberdade, a igualdade. E voltou a trazer fatos, coisas que ele sabe. E eu estava na dúvida, mas agora está com cara de expositivo. É por isso que o Sebrasp escolhe esses textos. Entendeu? Ele começa expositivo, porque isso é um fato. Não está dizendo se é bom ou se é ruim. Depois, ele continua expositivo. Aí, no meio, parece que ele está dando opinião. Vambora. Lembrando que o final sempre salva. Aí ele diz, em suma, enquanto a justiça é um sistema aberto de valores em constante mutação, o direito é um conjunto de princípios. São fatos, fatos. Se fosse argumentação, Dri, não sei, se fosse argumentação, eu já teria visto aí modalizadores, opinião, convencimento. Aí a banca vai lá, escolhe, é possível dizer, ai, tô com medo agora. Aí, você vê, o Sebrasp é terrível. Aí tu olhas um é possível, fala assim, nossa, é possível. É possível, é modalizador. Será que é? Entendeu? De propósito a banca escolhe esses textos, para deixar o cara assim, como o que eu estou fazendo aqui é o sofrimento da galera, demonstrando o sofrimento da galera. É possível dizer que a justiça está para o direito como o horizonte está para cada um de nós. Quanto mais caminhamos em direção ao horizonte, 10 passos, 100 passos, 1000 passos, mais ele se afasta de nós na mesma proporção. Nem por isso o horizonte, ele está dizendo, ele está querendo me convencer de alguma coisa ou ele está expondo o que ele sabe sobre justiça e direito? É isso que você tem que perguntar. Ele tá expondo o que sabe sobre justiça e direito ou ele está defendendo ponto de vista? Nesse compasso, olha o final salva. Nesse compasso, a finalidade da justiça é a transformação social. O final. Se o texto é argumentativo, no final o autor manda ver na tese, sabe? Se fosse argumentativo, o final ele iria vir com convencimento. Dizendo, como foi o anterior. Lá no anterior, lembra aquele outro, daquela prova da anterior, agora, em que era argumentativo, porque ele dizia, minha intenção aqui é... Minha pretensão, lembra? Agora, olhe para cá. A finalidade da justiça é a transformação social, a construção de uma sociedade justa, livre, solidária e fraterna, sem preconceito, sem pobreza, sem desigualdade. A criação de um direito justo com efetivo poder transformador, entretanto, não é obra apenas do legislador, mas também e principalmente de todos os operadores do direito. De sorte que, se ainda não temos uma sociedade justa, é porque temos falhado nessa sagrada missão. Aí, quando você estava convencido de que o texto era expositivo, o final do texto, a banca vai lá, escolhe esse texto, não foi à toa, que é o autor lamentando, que infelizmente, né? Infelizmente, isso não tem acontecido, né?
Mas qual é a intenção dele? É expor o que sabe com opinião isolada ou é defender tese? Item certo. Esse texto é expositivo com opinião isolada. Por isso que eu pedi que você anotasse lá no seu cadernão. O texto expositivo pode ter opinião isolada e está tudo bem. Pergunte qual a intenção do autor. O autor veio expor o que sabe sobre direito e justiça. Ele veio expor e lamenta que nem sempre o direito aplica a justiça. Mas ele não está querendo convencer você de nada. Ele expõe o que sabe e lamenta. Como numa notícia de jornal, em que se expõe a notícia com eventuais lamentos. Isso é Sebrasp. Mais uma do Sebrasp. Sebrasp tem essas pegadinhas de narrativo, expositivo argumentativo. Ó, aqui, essa aí foi prova, a banca veio perguntando se o texto era argumentativo. Aí, texto argumentativo é aquele que defende tese. Cuidado para não achar que um modalizador isolado ou outro vai ser argumentativo. Mas, pergunte, qual é a intenção do autor? Ao final do período de revoluções e guerras que caracterizam a virada dos séculos XVIII para XX, os recém-emancipados países da América e os antigos estados europeus se viram diante da necessidade, até aqui, minha filha, tá expondo, Dri. Um dos principais problemas com os quais lideranças e pensadores políticos se confrontaram, tá expondo. Porque ele está falando de problema, mas é o problema deles. Dri, parece narrativo? Não, você não é mais um robô, não está contando história. Era uma vez Aristóteles, depois veio John Locke. Não é porque você não é um robô. Veio a marcação temporal, está contando história. Ele está expondo até aqui, ele está expondo o que sabe sobre... expositivo. Sobre a necessidade de criar estruturas de governo. Ele não está contando a história aqui. Ele está falando da necessidade de criar estruturas de governo, essa necessidade que veio desde lá, o século XVIII. Uma coisa é você contar a história, outra coisa é você falar de um assunto ao longo da história. Então ele veio mostrar, num viés histórico, como é que se deu essa necessidade de ter estrutura de governo. A banca perguntou se é argumentativo, a gente está de olho. Uma coisa é teorizar sobre a separação em três poderes. Observa a historiadora Mônica. Não, isso aqui é a opinião dela, expositivo. As mesmas preocupações estavam na cabeça dos deputados. Não, estavam na cabeça dos deputados, então está expondo o que os deputados pensavam, expositivo. O final sempre salva. Entretanto, só em 2 países esse quarto poder chegou a ser formalmente inscrito no texto constitucional como uma instituição separada. O Brasil, com o título 5º da Constituição, blá, 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 as funções do poder moderador, blá, blá, blá. Trata-se de garantir que a atuação dos poderes, seja na formulação das leis, seja aqui entre nós. Está querendo convencer você de alguma coisa ou ele está expondo o que ele sabe? Ele veio contar a história ou ele veio expor o que sabe sobre a instituição dos poderes, inclusive do quarto poder. Ele veio falar de um assunto. O texto não é argumentativo. Predomina a tipologia expositiva. Errado, portanto. Tudo bem? Tá indo, ó. Essa aí foi Cefim, a gente está fazendo um monte. Aqui a banca diz, no texto predomina a tipologia descritiva, o que se confirma pela exposição de dados empíricos. Aqui entre nós, com a experiência que você já está adquirindo hoje, só hoje, você não acha que essa alternativa, ela é autodetonável? Você não acha que ela é autodetonável? Você não acha que eu nem preciso ir ao texto para ver que a banca está te dando uma ajuda? Aqui entre nós, tipologia descritiva, o que se confirma pela exposição. Se há exposição de dados, como ele está dizendo aí, que tipologia é essa que traz exposição de dados? Você acabou de estudar isso. Exposição de dados é o quê? Exposição de dados é tipologia expositiva. A banca está
te dando uma ajuda, nem precisa ir ao texto, o texto está errado, o item está errado. De fato, ele traz dados. Ele expõe o que sabe. Entre as principais funções do Estado está a função redistributiva. Essa função está basicamente, olhe para mim, nem precisa ler o texto todo. Você consegue ver que ele está expondo o que sabe sobre as principais funções do Estado? Isso é texto expositivo. É aquele que expõe o que se sabe sobre as funções do Estado. Não está descrevendo o Estado. Ele está expondo o que sabe. E a própria alternativa ajudaria. Mais uma do Sebrasp. Vem. Em uma de suas últimas entrevistas, o antropólogo Darcy Ribeiro relatou que havia fugido do hospital, onde se submetia a tratamento contra um câncer, para terminar o livro que considerava o coroamento de sua obra, blá, blá, blá. Darcy Ribeiro, blá, blá, blá. Olha o tamanho do texto. Aí a banca diz, o texto aproveite, é o último de hoje. O texto é essencialmente narrativo, pois relata fatos da vida de um personagem principal. Em uma de suas últimas entrevistas, o antropólogo Darcy Ribeiro relatou que havia fugido do hospital, onde se submetia a tratamento contra um câncer, para terminar o livro que considerava o coroamento de sua obra, O Povo Brasileiro. Na mesma entrevista, reconhecia ser um homem de muitas peles. Foi etnólogo, indigenista, antropólogo, educador, gestor público, político militante e romancista. Entretanto, dizia ter fracassado em sua missão de tornar o Brasil aquilo que poderia ser. Quando chega a esse ponto da aula de maturidade que você tem, diga-me, reflita, você ainda lê daquele jeito antigo lá, que você lia, que era assim, ó, você lê assim, gente, você consegue? Eu não consigo mais. Gente, eu nunca gostei de Darcy Ribeiro, olha, eu vou te dizer, esse texto aqui, eu vou te dizer, ó, totalmente político. Você consegue ler? Se você consegue, eu só lamento. Por quê? Porque quem faz prova nem consegue pensar em discussão política. Quando eu vejo que uma pessoa está lendo o texto, isso é um negócio que eu tenho nervoso. Quando eu estou lá numa revisão de véspera, e eu percebo que no chat, véspera de prova do Sebrasp, pega um texto, aí o cara no chat fala assim, olha, isso aí é de direita ou de esquerda. Eu falo, gente, ele tá indo para a prova desse jeito. Ferrou para ele. Por quê? Porque acabou isso na tua vida. Depois você vai poder discutir política. Isso é pura técnica. Não é para ler o texto assim, ou aqueles que falam. Tem gente que fala assim. Eu tento fingir que eu me emociono. Não me emociono, tá? Não me emociono. Aí tem gente que fala assim, Adriana, você sentiu? Que texto. A pessoa fala assim, Dri, você viu? Emoção pura. Gente, para mim, emoção pura é resolver uma questão de tipologia textual e acertar. Então, assim, eu não tenho o menor envolvimento com o texto, tipo, sou apaixonada por Darcy Ribeiro. Que paixão o quê, meus senhores? Acabou isso na sua vida. Agora é frieza total, não tem esse negócio de poema, poesia. Agora é ler assim, ó. O autor veio contar a história de Darcy Ribeiro ou veio discutir um assunto. Porque se ele veio contar a história, é assim, você vai ficar olhando para o texto assim, ó. Ele veio contar a história, ele veio discutir um assunto, ele veio contar a história, relatar o que aconteceu, ou o autor veio expor o que sabe sobre a obra, a vida do autor. É bem diferente. É por isso que o Sebrasp elabora esse tipo de questão.
A banca pergunta se é narrativo, pois relata fatos da vida de um personagem principal. Aí o outro lá vai ficar assim, realmente, ó, fatos da vida. Porque a vida dele, ó, fugiu do hospital, 1922. O outro lá, você não. Por quê? Porque o outro lá acha que isso aqui é só ir lá, achar e dizer que está certo. Só que ele não vê que a banca está perguntando se ele relata. Ele relata? Ou seja, ele está contando a história ou ele está discutindo um assunto. Expor o que sabe da vida do autor, da trajetória do autor. Foi etnólogo, indigenista, antropólogo, educador, gestor. Vou lá para o final. Sua carreira de educador está contando a história. Era uma vez, Darcy Ribeiro acordou, tomou banho, tomou café, foi para a Escola Brasileira de Administração. E aí, é isso? A crítica ao colonialismo, a análise dos povos latino-americanos. Apesar de ter sido reitor, fundador e reformador de universidades, Darcy viveu a maior parte da sua carreira. Está contando aí. Claro, aí muita gente foi lá e falou, tá mesmo contando a vida dele, tá contando a história. Eu nunca fui com a cara desse Darcy. Eu, hein? Aí Darcy viveu a maior parte da sua carreira fora das instituições. Entretanto, jamais deixou de refletir sobre seu projeto para o ensino superior. Está contando a história dele? Ou está falando da obra dele, do que ele representou na educação? Aqui entre nós. Aqui também é só olhar o início, o final, a fonte. Darcy Ribeiro, a chama da utopia. Ele não veio contar a história. Darcy Ribeiro acordou, tomou banho, tomou café. E tem verbo no pretérito perfeito, tem marcador temporal. Quem decora, quem fica decorando como se fosse um robô, eu decorei que quando vier verbo no pretérito perfeito, marcador temporal, aí a pessoa assistiu aquela aula e achou que só existia aquilo, mas aí foi resolver prova, entendeu? É aqui que a gente aprende. Então não adianta ficar decorando aqueles macetes bonitos, porque só dão certo até a página 5. Verbo no pretérito perfeito, marcação temporal, evolução cronológica, tudo isso ajuda. Mas esse texto teve tudo e não é narrativo. Por quê? Porque você faz a pergunta certa. Qual foi a intenção do autor? A intenção do autor foi contar a história de Darcy Ribeiro ou expor o que sabe? Ele veio expor o que sabe. O texto é, essencialmente, dissertativo e expositivo. O autor veio expor o que sabe. Entendeu? Vou me despedir dos alunos do ao vivo, para você que assiste a aula gravada. Sigamos com o nosso curso completo de português, gramática e interpretação. Agora a gente está em interpretação. Roda a vinheta.